E essas 2 horas de trabalho acabaram se estendendo por 3 horas. O irmão está aqui comigo também. Temos acompanhado as nossas palestras dentro de um seminário de cabeça sobre leis e projetos de leis que referem os princípios bíblicos, ou seja, que ativam a vontade de Deus. E tivemos sábado lá também. Nosso trabalho é falar sobre a obra de Deus. Meu principal ministério é pregar o Evangelho para a salvação dos que creem e ministrar o ensino da palavra de Deus para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Eu fui um dos líderes da maçonaria do Rio de Janeiro, eu fui venerado mestre da loja Rei Salomão, 41ª número 36, na rua São Gonzaga, 1732, em Benfica. Eu fui membro da loja Narciso Dias, da loja de perfeição, quando eu alcancei o 14º grau natural filosófico, mas aí, em 2086, Jesus me libertou e hoje eu sou servo de Deus. E eu já era crente quando entrei na maçonaria. Aceitei Jesus na segunda igreja batista em 2001, no Rio de Janeiro, em 78. E eu tinha terminado a faculdade de administração de empresas, estava fazendo direito, e um colega da faculdade de direito me levou para a maçonaria e eu disse a ele que não iria, estava um pouco complicado, e ele, não, pode ir que você vai encontrar muito crente lá dentro. Até que um dia eu, muito duvidoso, se deveria ou não pertencer à maçonaria, fui até levei esse colega meu de faculdade ao casamento do meu pastor. E o pai do meu pastor fazia o casamento, ele era celebrante daquele casamento. Era um pastor batista muito proeminente, muito líder lá na região centro-oeste. E todos eles se complementaram, se identificaram como velhos amigos, ou seja, todos dois eram maçons, tanto esse meu amigo espírita quanto o pastor, porque os dois eram maçons.